Sejam todos muito bem-vindos ao episódio do podcast Mestres do Marketing. E no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a importância de um jurídico forte dentro da sua empresa e como que isso pode te ajudar a economizar muito dinheiro ao longo da sua trajetória. E eu quem diga, né? Eu posso falar que o sistema jurídico e bancário, ele deve me odiar no Brasil, cara. É foda. Eu vou contar umas histórias que você vai ver. E claro que para conversar comigo tá ele, meu sócio e parceiro de programa. Fala comigo ele, Giovanni Lima. Fala galera do Mestres do Marketing, tamo junto. Hoje vai ser chuva de conhecimento. Trouxe um parceiro, um amigo, um cara que tem um conteúdo muito relevante para entregar aqui hoje, hein? Vai ser top demais, não, Davi? Exatamente. Como nosso convidado de honra, nós trouxemos ele, que é fera em Direito Brasileiro. Ele que é bacharelado em Direito na PUC, com mais de 17 anos atuando como advogado especialista em Direito Empresarial e Criminal. E por falar nisso, um conselho que eu dou para todo mundo, sempre tenha o número do advogado criminal, porque a gente nunca sabe quando que é a hora de se perder o réu primário. Fala comigo ele, Diogo Cardoso. Uhul! Aê! Olá, moçada, é um prazer estar aqui com vocês. Costumo dizer para os amigos, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês e partilhar um pouquinho da nossa história. E se puder somar na história de vocês e quem acompanha o podcast, estamos aí sempre à disposição. Essa sempre é a nossa intenção, Diogo. Na verdade, como o nosso programa ele se chama Mestres do Marketing, a maioria das pessoas vem e acha que a gente só vai falar sobre marketing digital. E eu acho que não. O nosso lema, né? O conhecimento que não é bênção na vida do próximo se torna maldição na vida daquele que o tem. E a gente tem muito empresário que assiste a gente. E eu falo da importância de se ter um jurídico forte, né? Cara, isso ajuda não só a você economizar dinheiro, a você evitar processo, evitar dor de cabeça e principalmente problemas maiores, né? Mas, Diogo, conta um pouquinho pra gente sobre você. O que você faz hoje? Rapaz, o que eu faço hoje? O que você não faz, Faço né? muita coisa hoje. Eu sou, antes de ser advogado, que vou concluir agora 17 anos como advogado em março do ano que vem, mas se somar o tempo de estágio, tenho mais de 20 anos de carreira só no universo jurídico, né? Então, mas além disso, eu sou um apaixonado por pessoas, sabe, Davi? Então, eu fui estudar análise comportamental, análise corporal, questões afetos e hipnose, consciência, neurociência. Fui fazer treinamentos de inteligência emocional. Hoje tenho até, vamos dizer, capacidade e diplomação para dar treinamento de inteligência emocional. E fui trabalhar outras terapias também. Sou até mestre reiki, né? A pessoa fala, pô, o que é isso? Já conversei algumas vezes com o Giovanni sobre também o uso de ayahuasca. Busco muito me encontrar na questão espiritual e eu percebo que o mundo está tendo esse movimento, com o qual eu fico muito grato, mas a gente não pode ir estritamente para aquilo porque a gente tem um conjunto de regras que nos regem enquanto sociedade. Sim. E para esse todo é que a vida do cidadão, lamentavelmente, tem que passar pelas mãos de um advogado pelo menos uma vez na vida. Eu já passei várias. Normal, né? Advogados a gente passa normal. Mas Então, isso é legal, cara. Porque é legal que todo tipo de negócio... É aquilo que você falou. O mais importante, acho que é você ser especialista em pessoas. Né? Porque quer seja como advogado, quer seja como empresário, quer seja com qualquer segmento, Exato. você conhecer pessoas, você saber do comportamento das pessoas, isso é importante. Eu acho que pro advogado também, né? Porque por mais que você entre ali na área do empresarial, você também entra ali do criminalista. E sim. às vezes você entender o porquê da pessoa ou o comportamento da pessoa, você já consegue ali pensar numa estratégia melhor, não é? Veja só, quando eu me formei, a gente, né, não... A maior parte da sociedade recebe essa formação familiar dizendo assim, então você precisa estudar, precisa se formar para você ter um encaminhamento na vida. Então você vai lá, vai ser médico, você se forma em medicina, vai ser advogado, faz direito, vai ser, sei lá, trabalhar com engenharia, faz sua engenharia. Mas aí você tem aquela expertise, aquela diplomação naquele segmento. Mas você não sabe que para lidar com o processo, vai lidar, como bem você disse, pessoas. O juiz, o promotor, a outra parte, o advogado da outra parte, o perito. Você vai lidar na medicina, você vai lidar Pessoas. com enfermeiros, técnicos de enfermagem, com auxiliares de cirurgia, com administrador do hospital, com pacientes, vai lidar com pessoas. E o engenheiro? Vai também projetar construções, vai ter que lidar com caneta, material, mas são com construtores, os pedreiros, os mestres de obras, os auxiliares, o dono da obra, o consumidor final daquele produto. Então, eu creio que a maior parte da nossa vida nós vamos lidar com pessoas. E eu demorei, como cidadão, a aprender isso. Então, quando eu me despertei para essa parte, eu passei a trabalhar mais essa questão de humanidade, de conhecer mais do próximo, saber que por trás do bicho ser humano, que todos somos e temos nossos impulsos, nós temos um ser humano único, dotado da sua especialidade, e aí eu fui direcionando o meu trabalho. Inclusive, isso que me afastou um pouco da questão capital. Não sou socialista,
Não sou comunista, nem sou zen budista. Mas eu acabo que deixando que o dinheiro me persiga. Eu não sou um perseguidor do dinheiro. Mas O dinheiro ele tem que vir como consequência, né? Exato. E é legal você entender assim sobre pessoas, porque hoje tem várias pessoas, são culturas diferentes, são criações diferentes, e é muito bacana você ter essa expertise para poder entender um pouco dos padrões de comportamento, porque o ser humano ele tem padrões de comportamentos, né? A partir do momento que você entende isso, fica muito mais fácil de você poder agradar o seu cliente, de você poder conectar as pessoas que você precisa conectar. Né? Realmente é uma qualidade assim, incrível, cara. Veja só, Giovanni, eu trabalho com júri popular vai fazer 17 anos. Júri popular é quando as pessoas são julgadas lá por crime de homicídio, crimes contra a vida, né? Que são 4 no nosso ordenamento jurídico que são afetos ao julgamento pelo júri. E você vai lá e tem que convencer 7 pessoas selecionadas do povo e sorteadas do seu discurso, daquilo que você está passando a eles, daquilo que você está, em tese, claro que vendendo. Estou vendendo uma ideia e se eles comprarem, não a um preço financeiro, mas a um preço de voto, se eles comprarem aquela ideia, o meu discurso foi bem sucedido. Eu demorei muito tempo para entender que eu precisava saber me comunicar. Exatamente. Que é o primeiro grande empecilho das pessoas hoje em dia. Comunicar. E não é só verbalmente, né? Exatamente. Externar aquilo que você é, o que você sente, o que você quer passar ao próximo, né? Não basta que eu olhe para você e você fala, pô, beleza. Eu tenho que dizer, pô, Giovanni, eu gosto de você, você é um cara que eu admiro, é um grande amigo, um parceiro. E assim a gente tem que saber comunicar a todos aquilo que a gente pretende externar. Então foi aí que eu fui fazer cursos de comunicação. Nos cursos de comunicação eu descobri a programação neurolinguística. Eu fui fazer uma formação, não bastasse uma, fiz outra. Fui fazer exploração dos meus sentidos mesmo, físicos. Fiz um curso desses inteiro vendado. Caramba. Sem ver, só ouvindo, sentindo e aí depois fiz um Master PNL. Daí, pô, percebi que fazendo uso de ferramentas de comunicação e de linguagem, a gente podia incutir sugestionamento nas pessoas. Falei, pô, isso é hipnose. Fui ver como é que era na hipnose, de fato era. Fiz 2 formações em hipnose. Então, sou hipnólogo, que posso fazer hipnose clínica e trato algumas pessoas com hipnose, inclusive. E também fazemos aqueles joguetes de palco, quer esquecer nome, quer falar número errado, aquela brincadeira toda que a gente vê muitos vídeos na internet que o pessoal se diverte. Mas tudo isso é comunicação. Existem, acreditem, que hipnose conversacional. Né? E a hipnose nada mais é do que você extremar o fluxo de foco da pessoa naquilo que você deseja. Fazer uma indução ali. Qual de vocês dois que nunca vendo um filme não deu uma vontade de chorar? Ou, bum, se leva um susto. Você está hipnotizado, você está com o teu ultra foco naquilo. E aí eles botam uma música sensorial, por exemplo. Você, pô, o teu sensor auditivo está recebendo aquilo. Só falta soltar um cheiro. A TV, ele fala, meu Deus, é o cheiro do tubarão vindo ao peixe. Então, quando aparece sobre você... Tá na praia. Então, é isso. A exploração do foco. E tudo isso com base na comunicação. Então, eu fui fazer diversas formações na área de comunicação. E daí, quando eu comunicava... Legal, estou comunicando bem agora. Mas eu não sei se ele está recebendo bem. Aí, então, eu fui aprender sobre comunicação não verbal, linguagem corporal, análise corporal, ver como é que a pessoa está recebendo bem o que eu estou falando, porque o jurado não pode dizer, por exemplo, vou votar para o senhor, doutor, vou absolver seu cliente. Ele não pode, falou, acabou, dissolve o conselho de sentença e acabou o julgamento ali. Se ele concordar, falar, acabou, na hora. Então, eu tenho que ler ele, saber se ele está concordando com o que eu estou falando, posicionamento postural e tudo aquilo que muitas vezes as pessoas ensinam de forma superficial. Cruzou o braço, não está recebendo informação. Muito pelo contrário. Sim. Então, saber ler o conjunto todo de informações. Então, tudo isso eu fui aprendendo. E como disse e digo sempre, eu sou um apaixonado pelo gênero humano, pelo ser humano. E mais recentemente, ainda dada a minha paixão pelo ser humano, fui fazer até curso de massagem tântrica feminina. Acredita? Olha aí. Porque eu sou um eterno apaixonado pelo ser humano, mas especialmente elas, as mulheres, porque são seres enigmáticos e apaixonantes, né? Top demais. Ponto de curiosidade, eu também tenho informação de massagem tântrica. Bacana. Diogo, vamos falar um pouquinho ali sobre o direito empresarial? Bora? Quando um empresário ele vai abrir uma empresa, assim, qual que é o conselho ou o ponto que ele precisa estar mais atento para que ele possa evitar, né, um problema assim no futuro? Por quê? Hoje o Poder Judiciário concluiu 26,9 milhões de processos em 2021 e mais de 730 empresas já fecharam as portas agora em 2023. E cerca de 68% dessas empresas já faliram com processos abertos, desde trabalhista aos empresariais. Então, o cara abre uma empresa e
tal, e essa empresa não dá certo, ele falha e ele continua com o processo. Quando a gente está ganhando para poder pagar o processo, já é desgastante, já é chato, já não é legal. Agora você imagina você ter que fechar a tua empresa porque você faliu e continuar com o processo, cara. Ou pior, tem muita gente que falha por causa do processo, inclusive, né? Às vezes por falta de conhecimento ali nessa área. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, ainda que não seja muito afeto ao universo jurídico, o Brasil até hoje só dá certo porque nós temos o brasileiro. Que de fato aquela frasezinha, não desiste nunca, é uma verdade. O nosso povo aqui é aguerrido, é lutador, é buscador, tem essa característica de ser um grande realizador, um grande materializador de coisas. Eu, nas minhas buscas pela fé, até costumo confirmar e afirmar. Deus, de fato, é brasileiro, porque o nosso terreno, o nosso povo, é tudo muito abençoado. Então, veja só, os dados são de fato alarmantes, Giovanni. Muito alarmantes. Primeiro grande dado no nosso país é que nós não temos uma coisa chamada segurança jurídica. O que é isso, segurança jurídica? É você trazer para cá uma empresa, uma mega construtora, uma mega montadora de automóveis com a perspectiva de ganho futuro. Os grandes investidores não pensam no faturamento do mês. Quem pensa no faturamento do mês é o pequeno, que começa com o seu MEI e precisa sobreviver daquilo. Né? Ele vai começar, vai trabalhar, vai se dedicar e ele tem aquela MEI e dele já vai fazendo uma outra, porque ele precisa do faturamento para gerar liquidez imediata e ir produzindo resultado e ele ter os ganhos. O cara que vem botar aqui 50 milhões numa construção de barracões, de maquinário, para começar um negócio, ele está pensando em ganhar no ano. Até porque o regime jurídico da empresa dele já é diferenciado. Ele vai querer sacar a porção dele lá de participação nos lucros só no final, para não ser sujeito a imposto. E até isso, lamentavelmente, a reforma tributária sujeitou a imposto. Nós temos assim, Tiradentes morreu pelo quinto, gente. Vocês sabem o que é isso? O protesto era para que não se chegasse a 20% de tributos. Por isso ele foi morto. O mártir da Inconfidência Mineira. Hoje a gente paga na aquisição de um carro zero 40% e ninguém pestaneja. Ninguém reclama. É lamentável. Então, assim, os dados para o nosso país começam aí. O alarmante risco tributário das empresas. Não é novidade para ninguém que está nos ouvindo aqui, nem para vocês, que a gente não vê mais grandes capitais vindo para cá. E a gente vai ver agora esses grandes capitais indo, por exemplo, para um país do lado como a Argentina, ou continuar indo para países como o Paraguai, que tem lá uma estrutura jurídica firme e imutável. A empresa sabe que se chegar com um certo diferimento tributário para começar a trabalhar lá hoje, vai ser o mesmo daqui 12 anos, 15 anos. Isso só vai mudar se houver uma mudança drástica de economia, mas é um país que só cresce. Então, ok. E o nosso país? Como é que ele cresce? Só a máquina cresce, né? Lamentavelmente, o modelo de gestão que a gente está vendo só faz crescer a despesa e quem paga a conta é quem produz. Né? É como se eu comprasse essa garrafa d'água do Davi, o Davi pega o dinheirinho, compra o teu telefone, só que da garrafa d'água que eu comprei, o governo já tomou a beirada, o dinheiro que sobrou, você vai comprar um dele, o governo vai tomar outra beirada dele, e quando a gente vê o de capital todo nosso está girando na mão do governo, está girando na mão de quem produz riqueza, que é quem vai gerar consumo, vai pagar salário de funcionário. Então, cada vez mais a grana do brasileiro está curta nesse aspecto. Então, a primeira grande questão que o empreendedor brasileiro tem que saber, no universo jurídico, inclusive, é aonde ele quer chegar. Né? A gente tem que saber querer. Você vai abrir o quê hoje? Eu quero ser muito dono de uma loja de carros. Aonde você quer chegar com ela? Para daí, então, você traçar uma linha objetiva de ganhos para daí você começar a tua preparação jurídica. Porque o grande diferencial do jurídico hoje na vida do empresário brasileiro é o planejamento. O cara que não sabe onde quer chegar, ele começa mal, escolhendo caminhos ruins, e na maior parte das vezes acontece o que vem parar nas minhas mãos enquanto advogado. Tem que ficar apagando incêndio de fagulha que o cara mesmo acendeu. Não foi o cliente que acendeu, foi ele que... Vou te vender uma loja de carros, um exemplo. Vai vender carro a rodo, aí tem lá várias empresas de mercado que já vendem softwares de gestão de contrato, de entrada, de saída, ele não preenche direito, não faz uso dos contratos. Ele não individualiza cada venda, porque o contrato modelo está lá, ele faz esse modelo. Já era. Acha que está 100% seguro por conta daquilo, porque não contratou advogado, contratou só o software. Aí vem a paulada, doutor, tá aqui o contrato. Fala, ih... Na hora que você lê. Agora é comigo, né? Porque você não pagou o que você pagando no software, num ano inteiro, paulada, paga uma vez para um advogado bom, te dá uma ideia de contrato, vem aqui, trabalha umas 6 horas dentro da tua empresa, te apresenta, entende o teu modelo de negócio, para te apresentar questões que vão te trazer segurança jurídica. Já tem um respaldo, né? Porque o difícil é errar no começo, justamente pela falta de experiência, falta de expertise. E o excesso no de começo vontade. é onde o cara não pode errar e... Acho que a recorrência maior de erro é no primeiro ano ali de empresa. Eu vou abrir um cachorro-quente. Sou um microempreendedor, teu raça, teu gás, não teu capital.
compra lá o carrinho financiado, pô, faz aqui no crédito e tal, tá vendendo, caceta. Não tirou o vará, é maionese no pote, recebendo autuação e multa já da Vigilância Sanitária do município. Porque, assim, os entes estatais não têm dó do empreendedor, mano. Não, eles não têm. Não tem dó, eles não nos respeitam. E tá cada vez pior, porque eles, para ter ganhos, precisa da arrecadação. A arrecadação vai além dos tributos hoje. Precisa das multas sendo pagas. Igual a gente cansa de ver, indústria de multa, de trânsito. Agora a gente não vê uma preparação, né? Pro cara que quer abrir um cachorro-quente. O cara nem sabe que existe uma legislação, né? Mas é esse que é o problema. Muitas vezes eles querem cobrar uma coisa que eles não ensinam. Mas esse que é o problema. Eu posso falar que eu concordo contigo completamente, assim, sobre o brasileiro. Eu tenho um sério problema quando chega gente falando, tem que ir embora do país e não sei o quê. Eu falo, cara, o Brasil é um país de oportunidade muito grande. Eu sou um cara que eu sou apaixonado pelo país onde eu moro, embora tem hora que eu fique indignado com as coisas que acontecem, mas eu sou. Mas o que acontece? O brasileiro, ele é acostumado a resolver problemas em vez de ter precauções. Ele é aquele cara que ele apaga o fogo em vez de... ele apaga o incêndio em vez de apagar a fagulha antes lá dentro. Prefere corrigir do que prevenir, né? Ele prefere remediar do que prevenir, né? Esse é um grande problema. E o que acontece? Muitos empresários, quando eles vão abrir um negócio, entenda o seguinte, dentro de uma empresa, quem que é o cara o mais alto? É o dono da empresa. Só que para você ser um advogado, são quantos anos de estudo que você passa para advogado? Quando você quer ser um médico, quantos anos de estudo para você ser médico? E daí você quer ser um empresário e você acha que é simplesmente ir lá e começar? E este é o grande problema. E eu falo por experiência própria. Eu abri minha primeira empresa com 17 anos. Falei com 18. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento nenhum. Eu só tinha a vontade de fazer. Aí fui, trabalhei numa empresa, estudei, aprendi, fui abrir uma outra empresa. Cara, essa empresa ela teve um crescimento tão grande que a gente foi literalmente do zero ou do menos zero a 1 milhão em menos de um ano. Foi em 10 meses, mais ou menos, quando a gente fez. E pensa, 22 anos, movimentando tudo aquilo ali, e eu não tinha conhecimento nenhum. Então, só para tu ter uma ideia, eu perdi processo, olha que louco, eu perdi processo que nenhum advogado que lê o processo fala, como que você perdeu aquele processo? Um pouco por falta de segurança jurídica, mas também um pouco por falta de preparação minha. A falta de conhecimento nessa área do empreendedor brasileiro é o que mais gera problema depois para ele mais para frente. Então, às vezes, perder um pouquinho de tempo aqui, na hora, estudando, analisando, né, conhecendo um pouco sobre leis, entendendo sobre direitos trabalhistas, entendendo sobre, né, o VAR. Cara, isso vai te salvar muito mais pra frente. Exato. Ei, na realidade, deixa eu até dar um exemplo aqui, que eu até contei na rádio ontem, na Sara Brasil, né? Que eu participei ontem, eu contei lá. A Casa de Apoio Hope, né? Que é a minha empresa hoje, não foi eu que fundei ela. Eu comprei já o CNPJ em funcionamento. Era uma instituição para menores. Quando eu comprei ali, tinha toda a estrutura pronta. Tinha alvará, tinha licença sanitária, tinha bombeiro, estava tudo certinho. Tinha contrato até com alguns municípios. E eu simplesmente fui lá, fiz a aquisição desse CNPJ e tal, e 3 menores ali acolhidos. Com 3 meses a gente já tinha 9 menores acolhidos, então era um negócio que estava ali, eu estava com muita vontade e tal, mas eu não tinha esse respaldo jurídico, eu não sabia o que eu tinha que observar, e essa empresa ela já respondia um processo por agressão a um menor, né, que eu não tinha nem ideia. E também não tinha uma licença que era extremamente necessária para que eu pudesse trabalhar, que era a inscrição no Contiba, que eu só consigo se for uma ONG. E a minha é uma empresa privada. Então, resumindo, trabalhei 3 meses ali e do dia para a noite acabou a empresa. Bom, fechamento. Chegou a Vigilância Sanitária, Ministério Público, o FAIS, o Conselho Tutelar, Polícia Civil e Guarda Municipal, já vieram com as Kombi. Se me perdoe te interromper. Eles vêm te dar notificação para 30 dias regularizar sob pena de multa. Coisas que, se você for começar a documentação, não fica pronto em 60. Exatamente. Então, eu não tive nem essa chance. Eles simplesmente chegaram e acabou o sonho ali. Eu fiquei com um aluguel de R$6.500 para pagar. Eu e a minha esposa com uma casa enorme lá, que era uma estrutura para a instituição. Um monte de adaptação que tinha que devolver no imóvel, que nem tinha sido eu que tinha feito, mas tudo por falta de experiência. Muita vontade de fazer, mas sem um pingo de... Eu fui trabalhar com menor, eu nunca tinha lido ECA. Tinha um cliente que nos procurou dada vez e falou assim, doutor, eu vou comprar um posto de gasolina. O que o senhor me diz? Eu falei, você contrate um bom advogado para fazer o que se faz hoje nas questões de aquisições imobiliárias. O pessoal chama dual diligence. Que é isso, você vai levantar o imóvel para ver se tem problemas, débitos, problemas estruturais, etc. Vai levantar o dono anterior do imóvel, se não é devedor, execuções, etc. Para ver se a venda vai te gerar uma segurança no futuro para que você embarque naquela casa e não corra o risco de ver ela um dia bloqueada, penhorada, ou alguma coisa que você tome a casa que você comprou, realizou o teu sonho. Exatamente. E aí o pessoal vai comprar a casa.
teu corretor de imóveis vendendo, o corretor vai receber lá a mais do que merecida a comissão dele, o cidadão compra. O corretor quer o quê? Vender. O corretor vai te entregar a dual diligence? Não. Ele quer que você compre. Dane-se o comprador, com perdão da palavra. E aí você vai comprar de quem? Em qual corretor você confia? Não confio em corretor, eu quero aquele imóvel. Então, contrate a equipe de advogados para promover essa diligência para te dar segurança jurídica no teu negócio. Pô, mas vou gastar mais X. É o preço da paz. O preço da paz é esse. Na época você não tinha um advogado, um corpo jurídico, e esse meu cliente também me procurou com essa demanda. Vou comprar um posto de gasolina. O que eu faço? Falei, contrato um advogado. Tô, doutor, você faz? Falei, faço. A que preço? Tanto. Pô, então vou pagar isso para ver se eu compro um posto de gasolina? Vou gastar primeiro com o advogado? Falei, vai. Tá bom, eu confio em você, vou pagar. Bom, pagou. Levantamos tudo e entregamos a documentação para ele com a seguinte recomendação. Não compre. Puxa vida. E é o que ele fez? Comprou. Comprou. Frente à PUC ali. Passa a PUC, vira à esquerda. Posto de gasolina ali. Fechado há não sei com 1000 anos hoje. Comprou. Quebrou. O malandro que apresentou documentação para ele de compra fez ele assinar ainda em duplicidade de documentos, que daí como ele foi comprar contra a nossa recomendação, ele também não levou a nossa recomendação aos demais partícipes do negócio dele. Assinou, pagou primeiro e ficou devendo em dobro. Nossa. Tá perdendo um imóvel numa área sensacional em Curitiba Por pra conta pagar desse. essa negociação. Pois é. E outra, com a informação em mãos. Ele quis ser mais ousado, quis ter a coragem do brasileiro sagaz. É o risco, né? O empreendedor tem muito disso, né? Então, esse é o risco mas do é negócio. difícil. Você vai abrir um negócio, você tem que saber onde você quer chegar. E contrata. Gente, não adianta. Ah, mas o contador fez tudo pra mim. Acabei de atender uma casa semelhante à tua. O que aconteceu? Contrataram uma contadora de confiança. Contadora, não, já tirei todas as licenças. Pode abrir a porta, pode botar a placa. Taca o pau que a gente fala aí, né? Pra tratar com idosos. Abriram. Começaram a colher gente. Não deu 2 meses. Vigilância. Fechou, tá? Licenças tiradas erradas. Empresa cadastrada errada. Sem registros onde deveria ter também. Mas o empreendedor é sagaz. Só que ele não tem o conhecimento. Legal. E nós temos uma universalidade de leis tamanha que eu desafio um dos advogados do nosso país sentar e dizer aqui e falar, eu manjo de todas. Não tem. Porque acontece comigo. Você vai lá, Diogo, vou abrir outra casa roupa aqui em Balneário Camboriú, um exemplo. Falou, opa. Amém, amém. Amém, Deus te abençoe. Vou lá abrir. Eu não sei, irmão. Vou ter que fazer o quê? Pegar minha malinha, meu celularzinho, ir lá na prefeitura falar o que precisa aí. Por quê? Porque se eu for só puxar decreto na internet, não vai ter tudo. O cara vai me dar o descritivo da prefeitura. Primeira grande coisa, né? Como empreendedor e como advogado. Pouco importa o que está na lei. Vai falar sempre com quem manda. Esse é o primeiro grande conselho. Exatamente. Você vai lá no setor do urbanismo. O urbanismo vai te dar uma Infelizmente, no Brasil é folhinha isso. dizendo o que precisa lá. Você preencheu os requisitos. Se eles não te deram a licença, zero é deles. O funcionário público que tem que obedecer à lei. O cidadão obedece se quiser. Entendeu? Você não pode matar os outros na rua? Pode, É proibido. só vai- Mas se você quiser, você mata. Exatamente. Só, O só agente assumir a público não. consequência. O agente público ele é obrigado a obedecer toda aquela gama. Então vai em quem manda e pega lá a relação. Vou lá, pego a relação, chega aqui, ó, Giovanni, tá aqui a relação para você abrir. Mas qual que é a tua ideia de abrir aqui? Aonde você quer chegar? E a gente vai se preparar para aquilo. Exatamente. E gaste. Se o teu advogado tá barato, Eu acho que não é muda, bom, muda a palavra gaste, não. É um investimento. Vista. Não, gasta. é- A pessoa tem que botar na mão, na consciência, que é o seguinte: é um gasto efetivo. É um gasto efetivo. Você estava aqui conversando conosco sobre bater metas numa venda grande que fizeram de camisetas. Não gastou com tecido? Muito. A investir. É gasto, irmão. E o empresário está sempre lidando com isso. Redução de custos, gastos, para aumento da margem de lucro. Só que ele também tem que ter ideia que no gasto, no custo, no investimento, tem que estar lá o contador e o corpo jurídico obrigatório. Todo empresário no país contrata o contador para abrir a empresa. Por quê? Porque é quem vai tirar CNPJ, vai tirar licença disso, daquilo, vai montar aquele contrato social, que eles já têm meio que um padrão, a depender do ramo de situação que a sua empresa atue. E não contrata um advogado, Giovanni. É por isso que esses índices alarmantes estão aqui que vocês nos passaram. Estão quebrando, estão fechando, estão falindo, porque estão abrindo sem aporte jurídico. Na maior parte das vezes só com o contador. E me perdoem os contadores, né? Mas se ele não for bacharel em direito ou advogado também, o conhecimento dele é adstrito àquele que a atividade comercial dele, ali, a atividade profissional dele propõe. Sim. Cuidar de livros contábeis, lançamentos,
inclusive também nesse aporte jurídico da coordenação tributária da empresa. Mas é esse o trabalho dele. O trabalho do contador é contador, o trabalho de advogado é advogado. Não pode misturar os dois. Exato. Entendeu? A não ser que seu contador seja muito bom e seja advogado também. São tem uma equipe complementares, né? Exatamente. Mas Exatamente. eu falo por experiência própria, porque assim, ó, num determinado momento, a gente tinha um escritório no centro de Curitiba, a gente tinha um escritório em São Paulo, e surgiu a oportunidade de eu comprar um escritório. E daí eu falo um pouco depois de ganância e tudo mais, eu posso falar que isso foi um pouco pro lado minha da ganância. Eu falei, eu vou comprar essa empresa, custe-me o que custar. E eu fui lá e comprei a empresa. 3 meses depois, eu descobri um processo que a gente ia ter que pagar de R$460 mil. E aquilo que você falou, cara, eu consegui provar que eu não tinha nada a ver com a história. Eu consegui provar que eu não conhecia os clientes. Eu consegui provar que não era a minha assinatura. E eu tive que pagar R$460 mil de uma única vez para não ter minhas contas bloqueadas. O E Brasil... eu lembro que isso, para mim, quase me enlouqueceu ali. Por quê? Falta de jurídico. Se eu tivesse contratado um advogado, que daí, cara, suponhamos que eu tivesse pagado R$100 mil pro advogado fazer essa vistoria para mim, teria saído muito mais barato do que o que eu tive que pagar. E nós temos um problema grave no nosso país, assim, além da insegurança jurídica, nós temos hoje, em 2011, vejam, estamos em 2023, 12 anos depois, começaram a implantar processos eletrônicos no país, processos judiciais eletrônicos, que antes era tudo em papel. Uhum. Então, hoje, com uma consulta online, eu consigo verificar se aquela empresa tem processos. Vou buscar pelo CNPJ ou tiro uma certidão no distribuidor. Só que olha o problema, por conta da burocracia que ainda impera no nosso país, mesmo com toda essa dinamização de processo eletrônico. Estado do Paraná tem Projude. Vou consultar a empresa aqui no Paraná. Beleza. Mas e se essa empresa fez uma aquisição de uma máquina lá em São Paulo e ficou devendo lá? Eu tenho que consultar o Estado de São Paulo. Uhum. E você vai investir, gastar com mais diligência em São Paulo. E se ela negociou Rio? Mas... E se é uma empresa, então, de comércio de produtos, irmão? Você vai ter que levantar nível Brasil. O custo fica cada vez maior. E no nosso país, lamentavelmente, existe uma cultura do malandro. De se levar vantagem sempre. Uhum. E ainda mais quando o aspecto é empresarial. Na advocacia criminal, a gente chama de arara. Eu não sei o porquê. Juro que não sei. Mas é até hoje o apelido policial para isso. É arara. Diz que o cidadão monta uma arara para estourar. Então, o que é isso? Vai lá... Giovanni, vou abrir uma empresa com você, você é meu amigo. Vai lá, mete o Giovanni no CNPJ, o Davi. Vou tirar crédito no banco, depois a gente se vira. Vai lá, opera a empresa um pouquinho, faz declarações falsas. Pega crédito no banco e estoura aquele CNPJ. Quem é que vai responder por aquilo? Os sócios. Uhum. Nunca na vida o malandro tá lá, né? É. E aí, o que eles fazem? Porque ele sabe onde ele quer chegar, né? O que eles fazem quando estão em conluio? Correm com essa empresa lá no Cidadão X, no terceiro. Tem uma empresa aqui que já conseguimos levantar tanto em crédito, porque vocês já estão com o dinheiro no bolso, e vende para outro que compra aquele sonho. Da empresa com experiência de mercado, com crédito, porque dele, não, agora vamos estruturar. Quando viu... Não tem como se manter. E vira sucessor naquele todo que a empresa veio construindo. Então, vejam só, a aquisição de empresas hoje é um grande risco. E quanto maior o risco, maior o cuidado que você tem que ter. Contratar um bom advogado. Já abrir uma empresa já é um grande risco, imagina contrair ou fundir com uma, ou fazer uma convenção com outra empresa. Então, você tem que ter em mente que você está se aliando com pessoas honestas, sérias e, independente dessa sua confiança com aquela outra pessoa que está lhe vendendo, faça o levantamento. Mas trata o advogado. Inclusive em sociedade, né? Até para você fazer uma sociedade hoje, você tem que ter um contrato muito bem amarrado. Muito bem amarrado. Independente de afinidade, independente de qualquer coisa, se é família, o que é, mas você tem que ter um contrato bem certinho, porque amanhã depois a gente sabe como que é, né? Olha, sabe como que funciona, então tem que ter esse respaldo. Eu tô com 41 anos completos agora e me considero um jovem senhor, apesar dessa cabeleira branca e barba branca. Uhum. E eu fui criado numa família construída sob o império de lealdade, firmeza, palavra. Meu avô é militar, então nem mentir a gente gosta e nem acho que nem sabe. Eu vou mentir, gagueja, traqueja. Minha mãe já me olha, meu avô. Então a gente nem tenta. É um negócio diferente a minha formação familiar. Mas hoje em dia a gente não vê isso. Também que você falou, sócio é difícil. Você arruma um sócio, os dois estão imbuídos do que é sempre? Do mesmo desejo. Exatamente. De ganhos. Mas às vezes um quer ir por um caminho e o outro já quer ir por outro. Não tá bem alinhado, né? E quando viu, ruiu. E quando o assunto, por exemplo, às vezes às vezes não, sempre é, né? Dinheiro, resultados da empresa, aí a coisa começa a degringolar e vocês só vão se dar bem, inclusive nesse casamento, que também, sim, para casamentos
pessoais, se vocês tiverem um bom aporte jurídico que precedente, né? Anterior à formação dessa sociedade, a como vai ser regida ela, de que forma, quem vai, quem não vai, o porquê, o como. Ou seja, sempre é importante que saibam onde querem chegar e tenham, de mãos dadas, um advogado que ajude vocês no caminho. Sim, e ao longo de todo o tempo, porque eu já tenho empresa já faz algum tempo, e uma das coisas que eu aprendi literalmente na arte da cefudência mesmo, essa é a minha formação, é que é o seguinte, num relacionamento entre pessoas, principalmente entre sociedade, é sempre bom deixar definido os tópicos e os trabalhos de cada um, porém, você tem que entender que amizade é amizade e negócio é negócio. Nunca faça um negócio com uma pessoa, e aí entra uma das coisas que acho que o Rei Salomão ele fala sobre a teoria do caos, o risco do caos, que é você deixar a possibilidade de gerar um caos na sua vida na mão de uma outra pessoa. E isso é um problema. Então, na hora que eu vou fazer uma sociedade com uma pessoa, como eu vou fazer uma sociedade com um amigo e tudo mais, eu tenho que ter esse discernimento. Preciso ter essa separação entre empresário e entre pessoa. Por quê? Porque se eu deixo na mão, e às vezes o cara ele faz de propósito, às vezes o cara ele não faz de propósito, às vezes um erro dele e você que paga. E eu, nossa, já passei por isso várias vezes. Entende? O ideal, eu vejo assim, né? Tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto jurídico, em definitivo. Que é para isso que nós estamos falando aqui. Teoria da responsabilidade. A autorresponsabilidade. Não, teoria da responsabilidade mesmo. Uhum. Responsabilidade objetiva. O senhor vai responder pelos seus atos de gestão. O senhor vai responder pelos seus atos de gestão. Uhum. E eu vou responder pelos meus atos de gestão na empresa que nós três somos sócios. Uhum. Ok? Não. Papel. Sim. Exatamente. O contrato faz leis entre as partes. Mas espera aí, nós vamos... Nas aquisições acima de 100 mil reais, precisa da assinatura dos três? Vocês topam? Topam. Até 5 mil posso gastar sozinho? Se vocês me deram autonomia, responsabilidade de quem? De vocês. Então é isso. E o que o pessoal faz com sociedade hoje? Contrato padrão. Aí tem o administrador. Tem o administrador, sócio administrador. Sou eu, tá? Nós três somos sócios, eu sou o sócio administrador. Vou derreter. Quando estourar, os senhores respondem pelas cotas dos senhores. Uhum. A responsabilidade é coletiva, às vezes, numa ação e depois individual, adianta né? mandar me matar, contratar uma pistolagem, adianta me processar. Vocês vão fazer a ação de dissolução de sociedade com exclusão de sócio por má gestão. Sabe quanto tempo vai levar uma ação dessa para terminar? Uhum. Anos, irmão. Enquanto isso, quem é que tá lá na gestão até ser nomeado talvez interventor judicialmente? Uhum. Processo judicial, com o judiciário trabalhando para cautelar os direitos dos senhores vai demorar. Então faz um bom trabalho. Exatamente. Aquele Pega o caderno advogado descritivo pela de mão. cargos, Isso. você tem que estar bem alinhado, função, Isso. responsabilidade, competências. Cada um tem que saber exatamente qual é o seu papel. E não bastasse essa falha de gestão, tem uma outra falha de gestão muito grande na questão empresarial, que é a seguinte. Mais dados alarmantes, Giovanni. Eu tive um sócio um tempo atrás na advocacia e ele sempre era muito antenado a dados e números, assim. E é um excepcional advogado, excepcional gestor até hoje. Diz que no mundo tem milhões de ações trabalhistas reivindicando direitos nos países que têm essas questões de afetas a direitos trabalhistas. Uhum. 85% dessas ações trabalhistas do mundo estão no Brasil. Caramba. Vocês têm ideia do volume? É. Porque nós temos uma sobrecarga de direitos aos funcionários que não corresponde a uma sobrecarga de deveres a esses mesmos funcionários. Porque diz o nosso direito, o nosso universo jurídico, que o nosso empregador é a parte hipersuficiente, poderosa, e o trabalhador seria a parte hipossuficiente, explorada, coitadinha, por conta dessa império de sindicalismo que nós tivemos e governos de esquerdas afetos a sindicatos que a gente teve por longos anos aí também. E a CLT também não é nenhuma novidade, a gente sabe, né? O único problema é que, se eu apertar tua mão agora e falar, olha, 50 mil por mês você trabalha para mim, Davi. Uhum. De segunda a sábado, todo dia, 8 horas por dia. Ele apertou minha mão, bicho, aceitou. Deu um ano, mandei ele embora. Vai querer reflexo, vai querer fundo, vai querer INSS, vai querer tudo com base naquilo. Sim. E eu que confiei nele, o que acontece com muitas empresas, Sim. confiam ao invés de fazer o formalismo essencial ao ato da contratação, carteira assinada, recolhimento de direitos. Você vai falar, não, mas você está me pagando 36 mil? Tô, porque eu sou obrigado a tirar 27,5% lá no imposto. Não sei se daria esse número, fiz uma conta alhures aqui. Não, mas o combinado era 50 mil, tô pagando 50 pro senhor. Uhum. Tô deduzindo seu imposto, seu INSS, que eu sou obrigado a recolher seu fundo, tudo, tá aqui o seu dinheiro. Não, então eu não quero mais. Então agora o senhor pode ir embora. Uhum. Combinado eu tô honrando como empresário. Meu advogado me instruiu certinho e eu tenho documentação disso para caso o senhor entre na Justiça do Trabalho
eu consiga refutar aquela ação com qualidade. Exatamente. Exatamente. É outra coisa que eu aprendi também na arte da cifudência. Na arte da cifudência. Que nem diz o Davi. Sobre o que o Diogo estava falando, tem um conselho bíblico que fala: maldito é o homem que confia no outro homem. Não tô falando no sentido de você deixar, mas é aquele negócio, o aperto de mão, ele não tem significado. Você precisa do contrato. O meu advogado que ele fala isso, o contrato ele faz leis entre as partes, né? E cara, depois como que você vai provar que o cara falou aquilo? Infelizmente, aí eu acho que esse é o único grande problema, que é aquilo que tu falou do brasileiro, é que o brasileiro, ele tende a querer ganhar vantagem em tudo. Então, você acorda uma coisa com uma pessoa... Só pra tu ter uma ideia, né? O Giovanni ia falar do processo dele. Eu perdi um processo trabalhista de um cara que nunca trabalhou pra mim. Tu acredita? O cara, ele foi contratado como freelancer por uma plataforma online de freelancer. O cara não ficou 20 dias, não cumpriu nada do que foi feito. Pagamos ele pela plataforma. Ele abriu um processo contra mim. Esse processo chegou na casa da minha mãe. Minha mãe, senhora, pegou, assinou o negócio e nunca me falou do processo. Eu perdi o processo porque eu não participei da audiência e tive que pagar lá uma grana alta pro cara, porque um cara que nunca foi meu funcionário. Olha que louco. Então, assim, é aquela relação, mais uma vez, da teoria do caos. Nunca deixe o caos surgir na tua vida na mão de uma outra pessoa. Exato. Quando o assunto são negócios, é sempre muito importante que você tenha para anotações. Como eu disse, eu sou de uma base familiar diferente. E esse tipo de pessoa que hoje era esperado que todos fossem, são raras. Uhum. Eu falo que do meu ex-sócio, a gente fazia negócio da seguinte forma. Eu falava, olha, eu vou comprar esse carro teu aí. Ah, vai? Eu quero tanto. Eu falei, eu pago. Mas vou pagar X mês. Vai dar tanto que... Não, põe o jurinho aí. Eu falei, então, peraí, vamos anotar na folha de papel aqui. É isso. Assina embaixo. Nem escrito, vai pagar. Não, é os números anotados, assinava embaixo, só circulava o valor, a pagar. A receber? Bom. Uhum. E vendi uma casa, assim, anotando num guardanapo pra ele. E honrou também. Então, são raros os homens hoje em dia que se fazem dessa forma, que tem palavra. Porque eu creio que o que há de mais caro para nós é a nossa palavra. É dar ela e honrar. Porque cada vez que nós colocamos a palavra para fora, nós colocamos aquilo que nós somos. Então, aí a gente começa a avaliar as pessoas. Vejam só, um pouco de análise comportamental agora. A pessoa que fala muito aquilo que ela não é, ela com certeza não vai ser honrada nos negócios contigo. E não só negócios. Não vai ser honrada com a esposa. Não vai ser um pai honrado com o filho. Não vai ser um funcionário honrado com o chefe. Então, você começa a analisar as pessoas com base no comportamento efetivo dela, naquilo que elas falam. Você começa a ver, ele fala o que não vive. Uhum. A pessoa chama isso de hipocrisia, né? Hipocrisia. Então, tem alguma coisa errada ali. Uhum. Então, você começa a perceber certas coisas que, se você não tivesse aptidão nessa leitura, vai dar errado. Então, negócios, né? Você estava falando de processo trabalhista, por exemplo. Se você não tiver um bom aporte jurídico na tua empresa que te dê essa condução de contratação delineada, individualizada para cada um, você corre um risco gigante, como você correu um risco gigante, né? Outra coisa, o que aconteceu no processo foi uma falha de citação, foi citado no teu endereço. Uhum. Se você tem um jurídico competente, habilitado para isso, o que nosso escritório faz para as pessoas que nós trabalhamos? Nós temos uma consulta quase que diária, para algumas empresas 3 vezes por semana, 2, do CNPJ da empresa. Se eu sou seu advogado, eu estou consultando, eu já ia saber do processo antes da sua citação. Antes da minha citação. Porque a gente trabalha com preventivo, que é o que custa mais barato para nós enquanto advogados e mais barato para a empresa. Eu recebi um processo seu lá, vejo lá agora. Teve um cliente nosso lojista de veículos. Chegou o processo tal. O que é esse aqui? É do cliente tal. A gente não vai ter o prazo da lei para apresentar a defesa. Nós já começamos a nos preparar muito antes. E tempo hoje é... Dinheiro. Vida. Todo mundo sabe, dinheiro. Então, quando você tem mais tempo para trabalhar, você diminui teu risco. Sim. E o que é o contrato? Olha que legal. Lojista de carro, cito como exemplo porque eu atendo vários. Tem lá um modelo de contrato de uma empresa que fornece serviços e contratos. Os nossos clientes nunca usam só aquilo. Uhum. É por carro e por cliente a contratação é diferenciada. Sim. Vê que legal. E não custa caro para ele. Veio a contratação para nós. Doutor, tô vendendo esse carro. Esse carro, tô vendendo na modalidade de repasse. O que é o repasse? É um carro que mal entrou, já vai repassar pelo valor de entrada, então a empresa quer não absorver riscos pela venda, porque o vendedor, ele é obrigado a dar garantia de motor, caixa, etc. Repassa aquilo e comunica ao cliente. Cláusula específica no contrato. Está comprando um carro de 50 mil com uma redução de 15 mil reais, porque a empresa está te repassando ao custo de entrada. Você assume o custo, o risco, vistoriou o carro, beleza, tudo assinadinho, malandra na trocação. Exatamente. Por que eu Escrito aprendi... aqui, só um pouquinho, Giovanni, escrito aqui. O que deu no fim do processo? Ganhamos. Um bom contrato, bem demonstrado,
que aquela pessoa não foi enganada, foi cientificada de todos os direitos, e ela, inclusive, renunciou a alguns deles com base na redução de preço, que é a que o judiciário nos determina. Então, você ter um bom corpo jurídico vai fazer o que a gente chama de jurimetria. Sabem o que é isso? É previsibilidade de julgamento de determinadas circunstâncias. A gente sabe, vai dar merda. Vai. Podemos diminuir? Podemos. De que forma a gente vai diminuir os riscos do teu negócio de não dar merda lá na frente com seus prestadores, com seus consumidores finais? Dessa forma, dessa forma, dessa forma. E claro que não só usando de artimanhas contratuais. Não é nem artimanhas. Falar artimanha parece que é um negócio pesado. É de estratégia de gestão. Se você vai vender um produto top, venda caro. E cientifique teu cliente daquilo. E se vai vender um produto barato, precisa vender em quantidade, cientifique teu cliente também. Fala, vou vender a garrafa plástica, mas é da mole, tá? Daquela ruim de segurar, daquela tragédia. Diminua teu preço e venda aquilo pro teu cliente. Mas você ser honesto, honesto, né? para ele. Seja verdadeiro. Estratégia de venda. Claro que nós temos leis demais no nosso país. Mas você não vê as bolachinhas lá, diminuímos a quantidade. Tem que alertar o cliente. O cliente tem que ser cientificado, é um direito dele, é um dever teu. Então, diminui teu risco. Exatamente. Isso entra naquela parte, Diogo, que eu tava pensando aqui agora. Eu vejo você falando na questão da palavra e tal. Eu também sou muito assim, cara. Palavra de homem, ela não tem como fazer curva, cara. Exatamente. Você falou palavra, ela soltada pro vento, é a mesma coisa que uma flecha lançada, né? Ela não volta. Mas o que acontece? Por que eu aprendi muito a me respaldar por questão de contrato? Porque muitas vezes a palavra... O que acontece? Fica vago. Alguma coisa fica vago e tal, e como a gente disse, o brasileiro tem muito dessa do oportunismo e acaba se aproveitando disso para tirar vantagem em cima da gente, né? Então é muito bom você se respaldar, você ter um contrato muito bem amarrado, muito bem definido. Eu aprendi isso, porque eu sempre fui muito da palavra e me ferrei bastante com isso. Sabe o que é? E parece o básico. Você vai comprar um carro na loja, o lojista está te vendendo um carro com 100 mil quilômetros rodado. Você quer pneu novo no carro? Você quer suspensão nova no carro? Você quer embuchamento novo no carro? Você quer... E o cara vai com essa expectativa. Não, e o cara compra e entra com ação pedindo depois pneu, amortecedor, mola, coxim. A gente olha tudo aquilo e vai pro judiciário. Falou, judiciário, o cara tá querendo dados de carro zero num carro com 100 mil quilômetros de uso e que ele inspecionou. Ah, mas doutor, essa questão de cláusula de inspeção tem nos contratos padrão? Não tem. Eu faço. No contrato, o carro tá velho, põe todas as fotos, faz o cliente dar uma assinada do lado de cada foto. Ciente. Risco, ciente. Lanterna quebrada, ciente. Suspensão gasta, assina do lado. Acabou, irmão. Acabou. O cara... Só que o que é? A pressa, né? A gente tem o Brasil diz que é o país dos coaches, né? E eu sou o anti-coach. O cara treina. Você precisa vender. Então, você trabalha com vendas. Você precisa vender em lote, em produção industrial. Você contrato... Então, por que você vai ficar individualizando o contrato? Você pode criar um genérico e vender todos aqueles iguais. Ali onde vem... A naba vem ali. Ali é onde vem o risco. Individualiza o teu contrato. Acabou. Sim. Aí tem, olha só, quanta gente ganhando dinheiro hoje em dia vendendo, por exemplo, relíquia, carros antigos, contrato individualizado, são situações diferentes. E quantos outros produtos? Eu estou trazendo aqui mais para o meu nicho de atuação. Mas quantos outros produtos, Giovanni, vocês vendem? Igual você trabalha em massa, por exemplo, vendendo vestuário, você trabalha com prestação de serviço com pessoas. Cada paciente é um paciente especial, não é verdade? Cada um. Exatamente. Não vem lá o José, vem com a demanda de cuidado médico cardíaco a cada 6 horas. Exatamente. Aí vem o João tem um problema na coluna, precisa de uma cadeira. Cada cliente é um cliente. E repare bem, as empresas de sucesso hoje são as que aprenderam a tratar os seus clientes como únicos, tratam os seus colaboradores para que tratem os seus clientes como únicos, e o empresário trata os seus prestadores como prestadores únicos. Essas são as empresas de sucesso. Começa a analisar e você fala, poxa, mas isso gera um custo alto. Gera. Mas começa devagarzinho. Você vai ter um funcionário, trata ele como único. Você vai ter 10 clientes, trata cada um como único. Você vai ver, puf. E esse tá aqui é o Mestres do Marketing. Eu não sou um advogado marqueteiro. Não sou um advogado que vivo nas mídias, bombando ou gastando com marketing. Mas o meu tratamento, desde o primeiro dia da minha advocacia, é tratar cada cliente como único. E o boca a boca me faz subsistir por 17 anos como advogado, cobrando os preços que eu pratico, entregando os trabalhos de excelência que eu entrego e sobrevivendo, vamos dizer assim, muito que bem. Muito que bem, graças a isso, né? Não, mas eu vim do interior, então lá em Riversul a gente tem o famoso fio do bigode. Né? O pessoal faz no fio do bigode. E quando você vem pro mercado, eu vim muito com essa cultura. Então, nas minhas primeiras agências, eu errei muito nesse sentido. Só que eu sou daquele negócio, se eu falei uma coisa e o meu contrato 18, a minha palavra, mesmo que eu tome prejuízo, eu cumpro. Isso mas olha que louco, numa agência de marketing, o maior problema que a gente tem, e isso sem sombra de dúvida, é o cliente entrar
ele assina o documento, ele assina o contrato, ele faz o pagamento. E daí quando a gente... E eu sou muito sincero, eu falo que eu prefiro perder o cliente do que depois ter dor de cabeça depois. E daí quando você passa para ele a lista de tarefas que ele precisa fazer, que ele concordou na assinatura do contrato, ele leva 1 ano para fazer aquilo. E depois ele volta e ele quer o site dele pronto em 1 semana. Isso já aconteceu muito, inclusive a gente está até com um caso lá na agência sobre isso. A cliente, ela assinou o contrato com a gente em dezembro do ano passado. E a cliente, um ano já. A cliente não responde. Você manda mensagem, ela leva 3 meses para responder. E daí ela veio esses dias atrás, não, eu preciso do meu site pronto antes da Black Friday. Eu falei, impossível, querida, nós estamos no mês de novembro, nós temos muita... Não, porque eu vou te processar. Eu falei, pode processar. No nosso contrato tem 3 cláusulas em 3 partes diferentes, extremamente bem amarrado, dizendo que nosso contrato tem validade de 90 dias. Se por falta de informação nós não cumprirmos as nossas tarefas, o contrato é encerrado. Pronto. Eu vou te processar porque... Agora calma aí. É... Não sei se isso está escrito no teu contrato. Mas aí, se você recebeu o dinheiro e ela não te prestou a informação necessária para você desenvolver o serviço que você teria que desenvolver pelo pagamento que você recebeu, está acontecendo enriquecimento ilícito. Você tem que devolver o dinheiro. Então, se o teu advogado não coloca lá cláusulas específicas como no valor não está incluído só abrir o site, prestação de assessoria, análise de documentos. Porque daí você vai justificar seus ganhos. Senão, a especificação. Exatamente. A gente tem... montar um site. Ela pagou, você não montou. Se levou 10 anos, ela tem que devolver o dinheiro para ele corrigir daí, né, irmão? Exatamente. Não, mas olha só. Daí, no nosso caso, a gente tem essa especificação. Do o que tá que a gente vai entregar, mas todos os custos por trás. Entendi. Aí, essa mesma cliente, ela foi, ela chamou o advogado. Aí, o advogado dela me ligou, não ligou nem pro meu. Ligou pra mim e eu mandei pra ele o contrato. Falei, mas você viu o contrato? Ele falou, não sei o que, não sei o que. Eu falei, irmão, você viu que a gente fez tantas reuniões com ela, isso a gente tem os nossos custos, está especificado no nosso contrato, a gente tem isso, isso e aquilo. Aí ele falou, realmente ela não tem. Aí eu cheguei pro meu advogado e falei, cara, obrigado, só esse contrato aqui já me pagou todo o resto. Hoje Por fiz quê? uma audiência. Falta de conhecimento do... Pela manhã, antes de vir para cá. Desculpa te interromper. Uma empresa que trabalha com... monitoramento de caminhões, de frota. Como é que é aqueles localizadores, né? Sim, rastreador. Rastreadores, isso. E meu cliente é a transportadora. Cobrando um valor pela devolução do rastreador e de um pagamento de alguns meses de rastreio que não tinham sido pagos. Beleza, eu vou abrir a ação inicial, tá lá assim, o contrato verbal. Falei, hã? Transportadora do porte do meu cliente. Empresa de rastreador do porte do... Contrato verbal, ok. Juntaram o contrato sem assinatura, sem nada. Um monte de e-mail deles pro meu cliente cobrando. Tá em dívida. Junta os e-mails lá. Nenhuma resposta do meu cliente. Nenhum e-mail. Nem dizendo, se devo, se não devo, me reprogramem, por favor. Nada. E um valor pancada. Uhum. Não sei. Não vou dizer aqui defendendo nenhum nem outro. Se meu cliente deve aquele valor, por que a empresa prestadora não pegou o contrato assinado? Pois é. Exatamente. Você já ouviu falar no .gov? Uhum. Sitezinho para você assinar documentos online? Sim, sim. Eu mando a procuração para meus clientes online, eles usam o .gov e me mandam. Facinho demais. Contrato eu também não preciso nem do papel. Não, todo digital. Tem Zapsy, um software, tem inclusive pago, tô aqui sem querer fazendo propaganda para ele, mas tem tantos outros que você assina, põe a foto, etc, data, documentos. Não tem erro. Aí como é que o cara quer executar um contrato que ele não tem nem assinatura? E dizer que é um contrato verbal e ainda ajuda um contrato escrito. Contrassenso. Quem cagou, perdão, o advogado dele. O advogado deles. Quem cagou? O vendedor deles, que não obedeceu talvez a determinação do gerente, afetas ao contrato. E aí? Vão receber como? Vão esperar que a boa-fé do judiciário resolva a vida deles? E mais, o meu cliente. É meu cliente, aí é a diferença. Tudo é documentado. Absolutamente tudo. Você acha que eles vão ter que pagar essa conta? Não. E a cobrança indevida e o custo que eles estão nos gerando, eles vão ter que pagar. Sim. Só Porque o meu cliente tem um corpo jurídico. Eles foram cobrar e vão sair devendo. Então. Exatamente. Exatamente. Então, essa é a importância de ter um jurídico forte. Eu costumo dizer para as pessoas assim, batalhas jurídicas são lutas. Você quer que quem vai lutar por você lá? Mike Tyson? Wanderlei Silva? Anderson Silva? Ou... eu. É uma luta, tem que ser um cara bom daquilo. Exatamente. Dentro desses 17 anos, você já deve ter vivido muita coisa, né, cara? Tem muita experiência. E qual que é o caso, assim, que você pensou, putz, cara, o principal, assim, putz, esse cara podia ter evitado isso, mano. Esse cara podia ter evitado.
você acabou de mencionar mas o principal, assim, que você acha que mais pesou, assim, que te marcou. Eu já lidei... Por um erro realmente do jurídico. Do cara não ter um jurídico bacana, do cara não ter um suporte legal, orientação, instrução. Teve um caso que para mim chocou e foi um caso que veio para nós para análise. Não chegou a ser meu cliente. Vocês lembram daquelas escolas de inglês? Acho que é Wizard e eu não sei direito qual delas é, porque eu lembro que duas entraram em batalha porque o nome era muito semelhante e uma delas perdeu. E eu não lembro se era o dono da sociedade que perdeu ou da que ganhou. Sei que ele veio até o nosso escritório com o seguinte problema. Tô devendo 2 milhões num processo trabalhista que eu paguei. Falei, não, peraí. E a advogada me mandou a conta, tem que pagar. Bloqueou meu imóvel, eu preciso vender agora na corrida para vender um imóvel gigante, muito lindo, um condomínio particular dele, com 4 terrenos dele na beira do Parque Barigui, aqui em Curitiba. Pense, nobreza de local. Tudo. E nós fomos ver o seguinte, na Justiça do Trabalho, se segue, claro, o rito da legislação trabalhista e também afeta algumas questões de Código de Processo Civil. A audiência não compareceu em revelia, não apresentou defesa, revelia. A advogada dele fez uma cirurgia no dente. Extração, acho que no dente. E falou, eu não vou poder ir pra audiência, o senhor não precisa ir. Nossa. Ele confiou no jurídico dele. E não foi à audiência. E a advogada também não. Perdeu. E o valor veio sendo corrigido ano a ano. E ele teve que pagar. E aí, veja só a diferença também, Giovanni, de se ter um advogado que tem essas habilidades multidisciplinares. Você sai da advocacia. Aquela formação toda em PNL, hipnose, etc., eu uso para que você acha? Para o trabalho. Se ele nos contrata, eu iria usar todas essas ferramentas no advogado ou até mesmo na outra parte para tentar uma negociação no valor menor. Vendemos isso para ele. Ele não quis pagar. Não sei o que virou o processo dali em diante, se ele teve que pagar ou não. Mas foi uma coisa que me chocou muito. Foi ver que ele tinha uma negociação com um dos gestores dele, pagou 600 e poucos mil reais na rescisão do contrato com o cara. Aquilo do aperto de mão. E o cara ainda botou ação trabalhista contra ele. E ele vai ter que pagar muito mais do que o dobro do que já tinha pago na finalização da negociação. Por uma desídia, assim, uma falha de um advogado que confiou que um atestado de cirurgia dentária ia postergar o ato da audiência que era essencial ali para o processo. Caramba. Então isso me chocou. Pesado, assim, né? uma falha empresarial terrível. Assim, e já lidei com muitas outras. Mas a título de número, que me chocou assim foi essa. Caramba, que louco. Olha que a preparação, né? Eu mandava arrancar todos os dentes E já pensou você tem que À entrar com vontade. uma rescisória disso? Fala assim pro tribunal. Tribunal, tá aqui o WhatsApp da advogada. Tá aqui as mensagens. Ela disse que eu não precisava ir. O que o tribunal vai falar? Falar, queridão, lindo, abençoado, a intimação que nós mandamos era pro senhor ir. O senhor confiou na sua advogada porque quis. Então, olha isso. Como é que você faz isso? Aí hoje tá cheio de advogado marketizando, marqueteiro por aí. Eu vejo advogados com nenhum ano de carreira. Ou 2. Você abre o Instagram, o Facebook... Cara, você fala, esse advogado, olha, tá na mídia. O cara é um fenômeno. Não, júri popular. O cara é um fenômeno do júri. Fez lá 10 júri na vida acadêmica profissional dele. Mas ele é um mega vendedor. E ele usa dessas ferramentas de coach, que eu falei porque eu sou contra... Por conta de números. Ele quer ganhar, ele quer faturar. Ele não se importa com o humano que ele está atendendo. Esse é o X, né? Quando você tira o humano da jogada. Exatamente. Mas, Diogo, vamos lá. Só tem uma última coisa que a gente conversou ontem e que eu fiquei muito curioso. Que ele até comentou comigo sobre o que era. Aí ele foi tentar explicar. Eu falei, não, deixa eu explicar lá no episódio. Que você conta a história de como que você entrou num negocinho chamado... Você me perguntou... BDSM. Qual era o caso mais curioso que eu atendi, o caso mais né? curioso? Um era com relação à grande perda do empresário e outro qual é o caso mais curioso do escritório. E esse, sem dúvida nenhuma, é um dos casos assim que me levou a olhar o mundo de uma outra forma. Porque nós fomos procurados por uma certa pessoa, vamos dizer lá, era usuário de uma rede social que existe há muitos anos no mundo e eu não conhecia, fui conhecer isso muitos anos atrás. Quando ele nos procurou, chama-se Fat Life. F-E-T, Life de vida, Fat de fetiche. Fatlife.com. É tipo um Facebook. Atentos vocês que são... Põe a musiquinha da Pantera Cor-de-Rosa aí, Laje. Né? Vocês que são safadinhos e safadinhas, tá aí. Fatlife.com. É uma comunidade internacional, tipo um Facebook. Eu não sabia. No qual as pessoas frequentam para
ter contato com as pessoas que são praticantes do mundo, do universo do fetichismo, do que o pessoal chama o BDSM, né? Aham. Que é bondade, disciplina e sadomasoquismo. E esse cidadão fazia parte desses grupos lá e o perfil dele nesse universo seria de dominador. Que é o dominador? É quem tá lá e coloca a pessoa sob sua submissão. E nas sessões sadomasoquistas ele era o sádico. Ele tinha prazer em proporcionar dor no outro e deixar aquelas marcas, etc. Por isso que eu digo, né? Eu sou cristão demais. E em sendo cristão eu penso, a gente tem que praticar o bem e amar o próximo. Mas se a tua mulher se sente amada levando uns tapas, irmão, você vai ter que dar pra ela se sentir amada. Né? Você vai ter que dar pra ela se sentir amada. Agora, e se a mulher não gosta, você jamais vai poder dar, porque ela não se sente amada daquela forma. Então, a gente acaba tendo que, num universo de seres humanos únicos e cada um diferente entre si, os iguais vão se aproximando. E creio que essa rede seja uma das formas de aproximar esses iguais, né? Uhum. Então, ele sádico e ele tinha uma submissa lá que era masoquista, gostava de apanhar. É tipo uns 50 tons de cinza isso aí, né? Cara, lá no meio deles, eles dizem que 50 tons de cinza é baunilha. E ao final disso aqui eu vou te contar o que é isso. Cara, tá bom? E aí eles tinham o que eles chamam de sessões. O que é sessões? Marca um encontro, vai pra sessão lá, entra no lugar, tem o que eles chamam de masmorras, ou iam pra motéis, enfim, e ele chulapava a moça. O cara tinha quase 2 metros de altura, uma mãozona que era uma raquete? 2. Eu penso, pobre da moça. Só que nesse meio interessante é que tem um dominador, tem várias submissas. E elas só servem ao mesmo. Vê aqui. Caramba. Negócio esquisito. E no fim da sessão não tinha sexo. Não tinha a cópula. Era só aquilo mesmo. Sadismo, masoquismo. Terminava... tinha o que eles chamam lá de aftercare, né? Terminou de dar a surra na moeda, aí você dá um cuidadinho depois. Faz um carinho, abraça, acolhe, terminou, veste tua roupa também e tchau. Caramba! Aí, elas se reúnem via grupo. Ah, vai ter uma reunião lá no bar tal. Reúne a galera lá, tá aquela galera na mesa, né? E tudo dolorido. É, dela, pô, eu saio com o tal. Dela, eu também, pô. Daí, ó, e foto. E, cara, ostentam como honraria aqueles roxos, sangue. Cara, aí, povo... Caramba, velho. Não julgo. O povo do sado é... É um padrão diferente. Vou dizer, assim, fetiche não é uma coisa ruim. Não. A gente vive por prazeres. Tem gente que tem prazer em fumar cigarro, tem gente que tem prazer em beber, tem gente que tem prazer na adrenalina, na dopamina, e enfim, né? Sim, Não é só atrelado ao sexo, exatamente. Não, o prazer. Tem gente que tem verdadeiro prazer de ganhar, fazer bons negócios, ou tem gente que tem verdadeiro prazer no poder, né? Enfim, aí elas se conversavam entre si e o que aconteceu? Uma conversou com a outra e descobriu que com uma outra submissa, que era mais novinha e mais bonita, ele depois da sessão ele tinha relações sexuais. Desencadeou uma reação de ciúme naquela primeira. Ela investigou ele e começou a mandar e-mails para a esposa dele. Amante do não sei que lá, @ seu marido tem uma amante. Ele, opa, que porra é essa? Porque o cara, além de tudo, casado. Pra ajudar ainda. Caramba. E bem sucedido. E aí a mulher falou, se você não me der tantos mil, vou mandar tudo pra tua esposa. Eu quero dinheiro pra repor as roupas que eu usei com você e os tratos que eu tive depois das nossas sessões. Tá bom, toma 5 mil aí, pão. Deu uns dias, agora eu quero 10. Começou. Cara, não, pera aí. Melhor pagar. Fez a jurimetria, né? Viu? Opa, melhor pagar. Merda, vale 10 mil. Toma. Na terceira pedida, ele não aguentou. Falou, meu Deus, o que eu faço? Foi na polícia. A polícia falou, ó... Você vai ter que contratar uma equipe que faça uma investigação antes pra achar essa mulher. Porque via... E-mail, não? Via BDSM, via rede, aí é tudo com... Codinomes, né? Então, por isso, se você vai fazer só o BO, vai ficar o BO aqui, só ela vai continuar, cara. E a gente tá atolado de serviço. A polícia não vai investigar esses problemas de vida sexual dos outros, porque, lamentavelmente, a polícia é desse tipo aqui, né? Aqui não, né? A nível Brasil. Você acha que vai fazer a polícia se mover, mas para determinadas questões a polícia não tem como se mover. Não é má vontade. Não tem efetivo pra isso, caso, né? Eu tô dizendo, eu sou filho de polícia, sou neto de polícia, eu conheço a estrutura da polícia, eu sei que a boa vontade tá cheia. Mas não tem como, cara. Sim. Não tem como. Às vezes não tem instrumentos. E aí, indicaram o meu escritório, veio o cidadão lá, eu falei, peraí, nós vamos fazer como pra achar essa mulher? Na época eu tinha outros sócios, né? Eu olhei pra um e falei, e aí, vamos montar um perfil falso. Você toca o perfil? O cara falou, negativo. Eu não vou entrar nessa. Um senhorzão de idade, né? Negativo. Olhei pra outra advogada, falei, você topa? Novinha. Ela falou, eu nem morto. Olhei pra outra advogada que trabalhava comigo, falei, e você? Ele olhou pra esposa dele do lado, que também trabalhava com a gente. Ela falou, nem fudendo. Falei, sobrou pra mim, dona do escritório, né? Então, olhei pra trás e falei, sobrou pra mim. Fizemos um perfil falso, lembra até hoje, o nome era Thor.
E aí entramos, daí você tem que ser certificado pelos outros, aí a gente não tinha ninguém que certificasse a gente, porque era um perfil dessas coisas, tudo desse tipo, né? Vou certificar, não, esse cara é de verdade. Então eu tive que ir em umas reuniões para ser certificado. Caramba! Aí fui nessas reuniões de grupo, daí eu olhar, sabe que você sentar na mesa e olhar pra aquela galera e pensar assim, você gosta de levar umas tapas, né? Olha pro outro, você que gosta de bater, né? E enfim, e ali partilhando muita informação, você acaba entrando nos grupos, você vê foto, você vê vídeo, irmão, você vê cada coisa. E pior, maluco que, por exemplo, fardadão brabo na vida real. Do outro lado... Nossa! É o submisso. Mulher com salto na cabeça dele, salto alto e cheio de grampo pelo corpo. Cara, as coisas... Medonha. E aí eu fui aprender sobre esse universo mágico do BDSM. E aí descobri outras coisas legais em Curitiba, que, por exemplo, no Brasil nós temos só 3 casas dedicadas ao fetichismo, sabia? No Brasil todo só tem 3 casas. Caramba. E uma delas é aqui em Curitiba. Olha aí, hein? Vamos deixar o link lugar na descrição. Não, lugar estratégico. A dona hoje é minha amiga, sou fã dela. Posso falar o nome, porque ela não nega. É Amanda o nome dela. A casa chama-se The Office. Tem redes sociais e tudo, mas é fechado. Mas segue lá, conversa com eles lá, eles abrem. São os queridos. Fala que é a indicação do Dr. Diogo. O negócio é incrível. E aí, veja só como eu falei, no início, eu sou um apaixonado pelo gênero humano. Então eu vou tentar entender o porquê disso, porque as pessoas se comportam dessa forma, o que há de prazer naquilo. E confesso que fui a várias, assim, eles têm a festa tal. Você vai lá na festa, vai ter tais cenas. O que é as cenas? Cara, é a apresentação daquela parada rolando. Você vê gente acorrentada, amarrada, aparelho com bomba hidráulica. Você fala, meu senhor! Caramba. É o famoso soco pulo e grito. Aí, esse é literal e praticamente soco pulo e grito. Ali eu vi o que era o significado disso. E graças à advocacia, olha onde é que a gente vai parar, né? Voltando agora pro universo jurídico. Identifiquei a moça. Eu quero saber qual era o final. Identifiquei a moça. E aí, chegamos nele, ó. Identificamos ela. São 2 crimes de extorsão consumado. O crime de extorsão é de 4 a 10 anos a pena. Mais um tentado. A critério jurídico, né, para não falar bobagem aqui, teria em tese o que a gente chama de continuidade delitiva, né? Não ia aplicar as penas somadas, né? Ia aplicar de uma forma diferente segundo o nosso Código Penal. Mas ainda assim, para ela, terrível. Fizemos a documentação em delegacia, ele falou, cara, eu não quero nada disso indo pra frente, porque eu vou ter que ir em audiência, como é que eu vou explicar pra minha mulher? Isso vai me arregaçar também. Pelo bem, pelo não, só quero que essa mulher suma da minha vida. Eu falei, mano, eu não mato ninguém, irmão. Não tem como. Não. Então, dá teu jeito. Falei, tá bom. Chamei um policial, amigo nosso, falei, olha, polícia eu sei que não é pra dar susto. Mas você faz esse atendimento pra nós? Ele falou, eu faço, né? Pelo bem. Então, por isso que eu digo, tem polícia com boa vontade no mundo, Sim. né? E aí fizemos essa documentação em delegacia, ela foi convocada lá pra depor, ela chegou lá, ela me chamou. O senhor que é advogado? Eu falei, sou. Me chamou num canto na delegacia, ajoelhou, caiu aos prantos e falou, senhor, eu sirvo o senhor pela vida toda. Não faz isso com a minha vida. Eu falei, serve como? Que proposta. Cabelos cacheados pretos, olhos azuis, pele branca, linda mais do que a Ana Paula Arósio. Caramba. Funcionária pública de carreira estadual e municipal. Caramba. De boa família. Gente de bem. E eu pensei comigo... Olha a oportunidade. Perdi essa oportunidade, minha querida. Mas como eu sou um ser humano que não tira vantagem dos outros... Eu, então, fiz a advertência para ela que a gente poderia ajudá-la de determinada forma, desde que ela nunca mais procurasse. E, de fato, até nisso, né? O bem toca, né? O bem usa todo o mal para transformação em bem. Eu creio muito em Deus nisso. E ali eu creio que o coração dela foi tocado, que ela também não precisava se sujeitar àquilo comigo e nunca mais também se sujeitar a cometer nenhum delito contra outra pessoa. Ela se afastou em definitivo dele. Ele teve a paz que almejava e nós tivemos os nossos honorários muito bem pagos. Foi uma experiência gratificante adentrar esse meio, porque eu acho muito legal. Aventura. Ficou uma história que, vixe, Maria. E não precisou dar uns tapas em ninguém. Cara. Esse aí eu prefiro não falar aqui em rede pública, né? O que aconteceu, será, nessa investigação, né? Ah, nós fizemos... O Aládio tá rindo lá atrás. O Aládio tá com um cara que conhece. Nós fomos a campo, irmão. Nós fomos a campo. Era trabalho, não tinha nada... Exatamente. Tudo extremamente profissional. Deu vontade de ser advogado agora. E muito profissional, diga-se de passagem. Aí, mas é legal, cara. Olha que louco, né? Como que o mundo coloca a gente nas histórias... Não, o universo do direito tem cada coisa que... Mas é interessante, vivendo e aprendendo, e a gente não aprende tudo ainda, cara. Olha que massa. Eu vou contar pra vocês uma situação que dá até pra falar, assim. Primeiro ano da advocacia, chegou a mim um caso de imprensa, bombando na imprensa.
Os vigilantes de determinada empresa de vigilância teriam abordado o filho de um jornalista famoso em Curitiba, pichando uma casa, e ele teria sido assassinado, esse menino. E aí, como o caso estava na imprensa, uma certa pessoa da imprensa, aliada a um advogado, estavam pedindo dinheiro do empresário para que não ficasse levando para mídia esse caso. Vê que sujeira, né? Triste. Extorquindo mesmo. E eu fui convidado a participar disso tudo. E o que é, né, a gente ser humano? Desde o meu primeiro ano de advocacia. Eu falei, não, eu não faço isso. Eu não quero isso pra minha vida. Façam vocês, me deixa de fora. Eu prefiro receber meu honoráriozinho justo. E ainda tava cobrando muito menos que os outros advogados. Era advogado inexperiente, né? E ter a consciência tranquila e dormir tranquilo do que estar com o bolso cheio e dormir intranquilo. Ok. Eu recusei na semana seguinte, presos. Os advogados. Olha aí. E esse membro da imprensa que foi, inclusive, já político no Paraná. Flagrante, filmado, tudo. O que é a gente ter propósito, saber aonde quer chegar, né? Você saber onde quer chegar, delinear bem o teu caminho. Eu estou no caminho que eu escolhi. Estou chegando onde eu queria, graças a Deus. E graças a essa formação familiar que eu tive, que lamentavelmente hoje não é todo brasileiro que tem essa oportunidade de ter, né? Minha família não é rica, sempre foi muito humilde. Meu avô veio da Bahia pra cá num caminhão de boia fria pra servir o exército. Depois foi ser policial militar, cuidar de 5 filhas. Eu sou filho de uma dessas filhas dele. E foi com muito esforço pra alcançar o que a gente alcançou até hoje, a minha família alcançar. E eu trazer isso comigo. Não vou jogar no lixo a troco de fama, a troco de dinheiro, pra sei lá o que, né? É uma relação de valores, né? Quando a gente tem valores bem criados e valores inegociáveis. Enquanto advogando no crime, tudo. Já veio dinheiro por informação, proposta de dinheiro por informação de determinada pessoa que queriam matar. Já veio proposta de participar ativamente em mega assaltos no estado aí, que eu, inclusive, hoje sou advogado, mas... Falei, vocês estão malucos, cara. Relação de valores. Esse é o propósito, Não né? dá. Eu tenho um propósito em mim que é inegociável. Deus. E eu não tenho religião nenhuma, né? Eu digo que a religião é feita para religar o homem a Deus. O homem que já é ligado a Deus não precisa da religião. Precisa estar em conexão sempre com Deus. Se ele faz a religião como meio disso, que ok, que faça boa escolha. E eu vivo por Deus. E Deus, pra mim, a religião é do amor, né? O amor ao próximo. Então, eu não vou fazer mal pro outro que eu não quero que faça pra mim, né? Por que eu vou roubar um banco? O banco é milionário, não vai dar prejuízo, tem seguro. Negativo. Nem que eu fosse... Você querer antecipar o resultado e passar por cima dos seus valores por isso. Se eu fosse Sendo que o principal, o mais legal, o bacana é o processo. Exato. Então você tem que entender isso. Esse é o mal do mundo. A ansiedade por resultado sem lidar com o processo, né? Exatamente. O intermediário que é o mais importante, é a caminhada, né? A partir do momento que você entende que o processo é o mais divertido, o processo é mais legal e você tem que se divertir, né, durante esse processo. Aí, às vezes, ele é dolorido, às vezes dói. Exatamente. Mas é o processo, cara. Divirta-se no Sobre caminho, isso, né? não o resultado. É isso aí, né? Exatamente. E o papo foi bom. Caramba. Se deixar, a gente fica o resto do dia aqui. Mas eu gostei dessa história. Achei bem Tinha interessante. conteúdo aí pra mais alguns episódios aqui em seguida. Alguns episódios, exatamente. Mas o nosso tempo tá chegando ao fim já. Tá na trave. Já acabamos. Foi um prazer imenso te receber aqui, Diogo. Tem uma última pergunta só que eu gosto de fazer para todos os convidados que vêm aqui no nosso podcast. É que imagina um outdoor que todo mundo pudesse ver. Todas as pessoas do mundo pudessem ver. E você pode escrever uma frase nesse outdoor. Qual frase você escreveria? Outdoor que todas as pessoas pudessem ver. Todas as pessoas do mundo conseguissem ver e entender. O que você comunicaria? Se conheçam. Conhece a ti mesmo. Só isso. Então- Se conheçam. Eu creio que a maior arma de si próprio para com o mundo é você se conhecer. Quando você se conhece a fundo, você sabe que você não precisa de uma bolsa da Gucci ou de uma Lamborghini. Você pode ter, mas não precisa daquilo para ser feliz. Quando você se conhece, você sabe onde estão suas mazelas, as suas dores e jamais vai imputar aquilo aos outros. Quando você se conhece, você sabe o que é ser você mesmo. E que não dá para exigir do outro ser você. Porque só você se conhece. Então, eu creio que o autoconhecimento é a melhor ferramenta de gestão para todos os negócios do mundo. Relacionamentos interpessoais, profissionais, jurídicos, né? Sem dúvida. Etc. Se Top, conheça. show de bola, hein? É isso aí, Diogo. Mais uma vez, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. Eu acho que o seu conhecimento agregou na vida de muitas pessoas. Espero que quem tenha assistido esse episódio aí tenha aprendido alguma coisa e principalmente coloque em prática. Busque uma consultoria jurídica, busque entender um pouco mais desse assunto, porque você pode ter absoluta certeza que mais pra frente você vai precisar.
Exatamente. E comenta aí, episódio 2, parte 2 aí do Dr. Diogo, que com certeza, tenho certeza tem muita história aqui cara. pra contar, Tem muita coisa, tem muita coisa aí, cara. Exatamente. A gente já atendeu muita desgraça que não dá pra mencionar aqui. Nem dava até pra mencionar algumas sorrindo, mas é melhor não, Melhor etc. deixa. Mas eu digo assim, Giovanni e Davi, é uma honra participar desse projeto de vocês. Eu desejo que vocês alcancem todo o quanto vocês tenham planejado alcançar. Eu sei que vocês, com certeza, né, têm a equipe jurídica já de vocês formada e vocês têm um final onde vocês estão buscando e tem esse processo. E que Deus ilumine vocês por todo esse caminhar aí, que o final seja sempre só sucesso e não só o final, como toda a caminhada. E eu quero estar junto aqui, próximo para ver e torcendo por vocês sempre, tá bom? Amém. Isso aí, tamo junto, Nossa. Diogo. Obrigado. Muito obrigado galera. pra quem assistiu o episódio até aqui. Valeu e Valeu, moçada. Um abraço. fomos!